voltando aqui, o Mateuzinho, que está perto de se tornar um novo ser humano, se tornar Matheus França de vez. Matheus França novamente. Porque o Corinthians assinou com o pagamento de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais para o Flamengo, mais 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais assim, por metas, por 60% dos direitos de Mateuzinho. Eu não sei com quem ficaria os outros 40%, mas se ficarem com o Flamengo, uma ótima negociação. Difícil o Mateuzinho ser vendido, mas ok, é um dinheiro legal. 25 a 30 milhões de reais pelo Mateuzinho, que nunca foi unanimidade. Ok, muito bom. Mateuzinho tem 153 jogos e 4 gols pelo Flamengo. Muito obrigado, Mateuzinho, Matheus França. Cara, mano. Seja muito feliz no Parque São Jorge. Irmão, o Corinthians, eu sei que não é o assunto da noite, né? O Corinthians não tá como pauta nessa noite, já que a gente sempre dá prioridade ao futebol carioca, mas, cara, pode até colocar um menuzinho aí normal, mal. Exato. Isso aí, deixa aqui perfeito. pro corte, pra gente Aí fazer a o gente corte. consegue falar do Coringão da Massa. Cara, que mercado da bola tem feito o Corinthians, mano? Já de verdade, Mano Menezes, que tá de fora do Corinthians, né? O Corinthians vai correr atrás agora de um novo técnico. E, poxa, Mastriani dando sopa, né, no América Mineiro, foi pro Atlético Paranaense cerca de 10 milhões de reais. E aí o Corinthians desperdiça essa oportunidade e contrata Pedro Raul, que o Vasco comprou por 10, e o Corinthians compra por 25, sendo que o jogador não tá em alta no México, estava em baixa. Se eu não me engano, de 15 jogos, fez 2 gols apenas no time que estava no México. E aí contrata por 25 milhões. E aí agora o Mateuzinho também, cerca de 25 milhões, né, também. Pô, podendo chegar a 30. O Corinthians gasta 50 milhões em 2 contratações que não são unanimidades na maioria dos clubes que estão na Série A atualmente, entendeu? Então, eu acho um pouco complicado, o mercado talvez um pouco duvidoso do Corinthians, porque, cara, não tem como você pagar 50 milhões em 2 jogadores que não são unanimidade no futebol brasileiro. Pedro Raul saiu pela porta de trás do Vasco, e o Mateuzinho não estava nem sendo relacionado para o Flamengo, né? Era a terceira opção na lateral direita. O Wesley, o moleque subiu no ano passado, subiu no olho do furacão, enquanto o próprio Mateuzinho estava lesionado. É a segunda opção, né? É o pronto e é o reserva imediato do Varela, que tem atuado como lateral direito titular até o momento no Flamengo. Então, realmente não dá para entender um mercado um pouco duvidoso do Corinthians até o momento nesse ano de 2024, cara. Exato, ainda tem a questão do. Acho que é Rodrigo Garro. É o Garro. O Garro do Tajeres, né, que tem esse impasse que ainda não estreou pelo Corinthians, não sabe se vai estrear. É Tajeres ou é Vélez? Acho que é Tajeres. É Tajeres. Diz que a condição de pagamento era X, o Corinthians diz que era outra coisa, e tá nesse impasse que fica feio pro presidente do Corinthians, né? Que demitiu o Mano Menezes hoje. Aparentemente ele tinha uma cláusula que se ele fosse demitido, o Corinthians ia ter que pagar. Demitido em 2024, o Corinthians ia ter que pagar o salário todo e ia ser abatido os meses que ele ficasse trabalhando, né? Ele praticamente trabalhou só janeiro. Bizarro, então, né, mano? Pagar 800 mil vezes 11. Dá papo de 8 milhões. Né? 8 milhões e 800, né? Quase 9. Depende se você considera fevereiro, mas de qualquer jeito é 800, porque ou paga 800 mil na multa ou no mês de fevereiro. Vai acabar que no mesmo. Tinha especulação de que o Corinthians tinha contratado o técnico. Vou até pegar aqui o nome certinho. Porque esse caso aqui é bizarro. Cadê? Pode falar. Tem que ver. Aqui, ó, Márcio Zanardi. A expectativa que saiu do Twitter hoje que o nome de Márcio Zanardi seria o cara para substituir o Mano Menezes do Corinthians. Ele é o treinador do São Bernardo. Até aí, ok. Certo? Até o perfil que o presidente do Corinthians tinha falado, né? Que é um treinador jovem, não sei o quê. Sim. Mas um pouco diferente, beleza. Só um pouco da filosofia que o São Paulo adotou, né? Exato. Só que o Zanardi está no São Bernardo desde setembro de 2021. Já ganhou Copa Paulista, acesso para a Série C do campeonato e por aí vai.
Só que ele é técnico do São Bernardo. E ele não poderia treinar o Corinthians no Campeonato Paulista. Porque o regulamento do campeonato diz que nenhum treinador pode treinar 2 times no mesmo campeonato. Então, aparentemente, o Corinthians já desistiu dessa contratação. Assim, é bizarro. É coisa de trapalhão, sabe? Acho que nem... Sei lá, se a gente fosse como é um clube, a gente ia fazer uma coisa dessa. Talvez a gente ia fazer coisa muito pior. Mas... É muito estranho, sabe? Parece que agora o Fabinho Soldado, que veio do Flamengo, né? Era gerente de futebol no Flamengo, que ninguém sabia o que ele fazia. Aparentemente ele tá ganhando muita confiança no Corinthians e tá conseguindo mais autonomia. O que é estranho também, né? Porque ele tá lá tem uma semana. E lá ele é diretor, né? No Flamengo ele é gerente, lá ele é diretor de futebol. Então, em uma semana pagando 25, 30 milhões no Mateuzinho, a gente não sabe a influência dele nessa contratação do Pedro Raul, né? Mas o que a gente sabe é que os agentes do futebol sabem o que está acontecendo, né? Você vê o Corinthians e o Roberto na unanimidade. Exato. Toda semana vira meme porque tá errando domínio, perdendo gol de cara. Então o agente do Pedro Raul olhou e falou, cara, botar meu jogador ali. Pedro Raul perdeu um gol de cara também agora, nesse final de semana. A torcida estava reclamando muito da partida dele contra o Novo Horizontino, sabe? Falando que a jogada não estava fluindo. Exato. Dá até pra ver o sorriso no seu rosto quando fala de Pedro Raul e reclamando. E a defesa do Corinthians também, né? Uma mãe, né, cara? Tomou um hat-trick do maluco que não fazia gol, se eu não me engano, tinha um ano. Tinha um ano. Então, bizarro demais, cara. Então, assim, parece que os agentes veem uma chance de botar os jogadores no Corinthians e a diretoria do Corinthians paga o que tiver que pagar. Mas assim, você só paga o que tiver que pagar e o jogador for muito bom. Que é o que faz com o Cruz. Se o cara não for unanimidade, não for resolver seus problemas, você paga o que der. Às vezes, sei lá, desenrola o empréstimo, faz alguma coisa. Porque, por exemplo, fazia sentido pro Toluca ter o Pedro Raul? Não. Então, pô, eu não quero pagar caro, vocês também não querem ter que pagar o salário do jogador, pô, vamos desenrolar o empréstimo. Paga uma taxa aqui, paga não sei o que, fica pagando o salário do jogador. Negociação, né? Não é assim, beleza, quanto que é? Tá, vou pagar. O Corinthians tem dinheiro, beleza, assinou um patrocínio milionário lá com a casa de apostas, que a gente não vai falar o nome, a não ser que patrocina a gente. Patrocina a gente que a gente fala. Tem dinheiro pra pagar o Corinthians, tem dinheiro pra pagar a gente. Pô. É dinheiro que é mais barato. Então, assim, não é porque também tá ganhando muito dinheiro de patrocínio que também vai gastar com qualquer coisa. Exatamente. A dívida do Corinthians é muito alta. Os caras têm que ficar jogado fora, mano. Gastando dessa maneira. Parece aquele cara que ganhou na Mega Sena e acha que o dinheiro é infinito. Exatamente. Bora cá. Igual GTA, né? Só fazer o macete que aí volta o dinheiro. Não tem como. Mas é isso, um pouco complicado a situação do Corinthians. Cara, só pra encerrar aqui, ó, os comentários aqui, ó, o Arthur Xavier, outro que também defende muito o Mateuzinho, tá? Gosta muito do Gabigol, também do Mateuzinho. Irmão, o que esses caras viram do Mateuzinho? Ele é ruim com força. Aí que ele o ruim não é ver futebol no Mateuzinho, o ruim é pagar o valor que tá pagando, que pode chegar a 30 milhões de reais, tá ligado? Pô, o que tá pra comprar com 30 milhões de reais? O que tu compra aí com 30 milhões de reais? Por exemplo, deixa eu ver aí. O Terãs, dessas contratações atuais, o Terãs, se eu não me engano, o Terãs saiu do Atlético Paranaense, foi pro Pachuca por 18 milhões. Entendeu? Cara, não é mais jogador, talvez, do que o Pedro Raul, por mais que não façam a mesma função. O Mastriani foi do América Mineiro para o Atlético Paranaense por 10 milhões de reais. 15 milhões de reais mais barato do que o Pedro Raul. Talvez não fosse um jogador que poderia fazer essa função do Pedro Raul, talvez até melhor. Complicado, mano. Ó, o Vasco, no final de 2022, pagou 3 milhões de euros pelo Piton. Exato. Falei. Cerca de 15 milhões de reais. 60% dos direitos do Piton e era do Corinthians, né? Exato. Então, assim,
Cerca de 15 milhões de reais, e agora vem um lateral que não é unanimidade no clube e pode ser o dobro, né? Dependendo se alcançar as metas. Pode chegar a 30 milhões de reais. Exato. Então, cara, muito complicada essa situação, porque do jeito que está sendo administrado neste ano, né, o Corinthians, é um time que está flertando aí, talvez, com a dificuldade durante o Campeonato Brasileiro, né? Um amigo meu até falou comigo no Twitter que, tipo, o Corinthians está flertando com o rebaixamento. Tá quase encontrando o Santos. Eu falei, cara, flertando não é não. Acho que já tá num nível muito mais avançado. Tipo, já tá pegando ficando, no né? sigilo. Tá pegando no sigilo. Perfeito. Já estão conversando já coisas picantes. Porque ano passado quase foi. Exato. Salvou no final.